Paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Sejam muito bem-vindos para mais uma aula da EBD, canal que te ajuda a crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Roda a vinheta. Bem, meus irmãos, já estamos de volta para mais uma aula da EBD. Nesta semana, na lição de número 10, que tem por título O Senhor Jesus cura hoje. Mas antes de discorrermos sobre esta lição tão maravilhosa e tão gloriosa, gostaria que você que ainda não é inscrito no nosso canal, que se inscreva no nosso canal, né? E aí deixe o seu like, para que quanto mais like você deixar, o YouTube entenda que ele é relevante e vai sugerir para mais outras pessoas. E também ative o sininho das notificações, para que quando tiverem novos vídeos, você seja o primeiro a ser informado. E compartilhe assim com seus familiares e amigos, amém? Dado o recado, vamos discorrer da nossa lição de número 10, do nosso primeiro trimestre de 2021. Aqui quem vos fala é Jailton Lopes, do Distrito 12 Restinga, em Porto Alegre, amém? Levando mais uma aula da nossa EBD Restinga. Como falei anteriormente, a nossa lição é O Senhor Jesus cura hoje. O nosso texto áureo se encontra lá no livro de Salmos, ou melhor, lá no livro de Salmos, de número 103 e versículo 3, que nos diz o seguinte: é Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Amém? É só o Senhor Jesus que faz e pode fazer isso. A nossa verdade prática nos diz o seguinte: a cura de enfermidades é um dos benefícios da obra redentora do Calvário. Nós vamos passar a ver isso no decorrer da nossa aula de hoje. A nossa leitura bíblica em classe se encontra lá no livro de Isaías, capítulo 53, versículos do 4 ao 6, e Mateus, capítulo 8, e versículos 16 e 17, Mateus capítulo 8, versículos 16 e 17, vem corroborar com aquilo que o profeta Isaías tinha profetizado sobre o Messias, lá no Antigo Testamento, amém? Glória a Deus. O Senhor Jesus cura hoje, né? A gente vamos ver um pouquinho sobre esta cura, falando da cura divina lá no Antigo Testamento, no Novo Testamento, né? Vamos falar um pouco sobre alguns subtópicos referente à cura, né? A cura física e a cura também espiritual, amém? O nosso primeiro tópico diz o seguinte: a cura divina na Bíblia. Sabemos que a saúde pública lá no Antigo Testamento, né? Se os irmãos for verem, capítulo 17, né? Ou melhor, capítulo 15 de Levíticos e também o capítulo 17 vai falar um pouquinho sobre a saúde pública lá no Antigo Testamento. Mas isso aí eu vou falar há pouco, né? Sabemos também que em Israel era uma promessa de Deus. Lá para Israel, Deus prometia para o povo de Israel a cura das suas enfermidades. Mas tem um condicionante, né? Tem uma condição para que isso ocorresse. Se o povo teria que fazer a sua parte. Como assim? Vamos ler lá em Êxodo capítulo 15, versículo 26, para nós entendermos um pouquinho melhor qual seria esse condicionante a qual Deus estipulou para o povo. Diz assim, capítulo 15 do livro do Êxodo, e o versículo 26. E disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e obrares o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Amém? A condição está aí, se ouvirdes atento a voz do Senhor, né? E se obrares o que é reto, ou fizeres o que é reto aos seus olhos, e se inclinares os teus ouvidos para os seus mandamentos. Amém? Essa era a condição para o povo de Israel. Se ele fizesse tudo isso conforme dizia a lei e a palavra do Senhor,
que através de Moisés ela falada para o povo, se tudo isso eles fizessem, Deus não poria ou não mandaria nenhuma enfermidade como mandou, e nenhuma praga como mandou lá no Egito, quando os tirou com mão forte e poderosa. Amém? E assim era o recado de Deus para o povo de Israel. Ó, permaneçam nas minhas leis, nos meus estatutos, fiquem de ouvidos atentos, pois se assim fizeres, nenhum mal chegará à tua tenda, e nem praga alguma chegará na tua tenda. Amém? Glória a Deus. Os remédios para o povo não estavam nos médicos, como nos povos vizinhos, né? Os povos vizinhos que circulavam ali a terra de Israel, ou naquele momento a qual ali em Êxodo, quando o povo saiu e foi para o deserto. Amém? Mas em Deus, o remédio estava em Deus. Deus é que garantia, né? Era uma promessa de Deus, a garantia da saúde do povo, se o povo observasse as leis, os estatutos e os mandamentos do nosso Deus. Amém? A gente vamos ver isso lá no livro de Jeremias, capítulo 17, versículo 14. Jeremias, capítulo 17, versículo 14. Que diz o seguinte, ó. Jeremias 17, 14. Sara-me, Senhor, e sararei. Salva-me, e serei salvo, porque Tu és o meu louvor. E no capítulo 30, versículo 17 do mesmo livro, vai dizer o seguinte, ó. Capítulo 30, versículo 17, diz assim, ó. Porque te restaurarei a saúde, e te sararei as tuas chagas, diz o Senhor. Apenas a parte A, amém? Então era uma promessa, né? Era uma promessa de Deus. E a cura divina não estava relacionada a médicos, nem a medicamentos, e assim ao próprio Deus. Não querendo dizer aqui que medicina e medicação não é importante. Falarei um pouquinho mais desse tema nos tópicos subsequentes, amém? Mas para o povo de Israel naquela época, o mais importante era crer, obedecer e andar nos estatutos do nosso Deus. E aí a promessa de Deus era de livramento e de cura. E de nenhuma das pragas, nenhuma das doenças que foram introduzidas no Egito, por conta da dureza do coração daquele povo e de seu faraó, Deus não poria ou não mandaria para o seu povo se tivesse essa observância, amém? E aqui é bem claro, ó, que o remédio estava realmente em Deus. Vou ler novamente, Jeremias capítulo 30, versículo 17, a parte A, que diz: porque te restaurarei a saúde, e te sararei as tuas chagas, diz o Senhor, amém? Tivesse doente, Deus certamente restauraria. Amém? Glória a Deus. A prevenção de doenças, irmão, eu estava lendo aqui, a prevenção de doenças é bíblica. Amém? A alimentação saudável e a higienização adequada são bons hábitos. Amém? Que contribuem para a boa saúde, né? Levítico no capítulo 15, como eu tinha falado um pouquinho antes, fala sobre a higienização. E se o irmão for ler todo o capítulo 15 do livro de Levítico, vai ver que muitas vezes Deus vai falar assim, ó. E lavava com água os seus vestidos e banhava o seu corpo, né? Imundo serei até a tarde, e depois sereis purificado, né? Se o irmão for ler, aquilo ali trata-se de liturgia também, mas também trata-se de higiene pessoal e de limpeza, né? Se nós fizermos uma boa higienização pessoal, né? Uma boa higienização bucal, uma boa higienização corporal, né? Se lavarmos com água, como a Bíblia fala lá no capítulo 15, todo o capítulo 15 do livro de Levítico, vai se perceber, se nós fizermos todo esse procedimento de lavagem do corpo, lavagem das mãos, hoje está mais em evidência, né, com o coronavírus aí assolando, né? Se nos higienizarmos, priorizar a higiene pessoal, certamente evitaremos muitas doenças. Se os irmãos for verem, muitos dos casos de doenças, ele está correlacionado à má higienização ou às más condições sanitárias, né? Como diarreias, vômitos, bactérias e muitos outros, né, relacionado a tal tipo de situação. Claro, sabemos que
cabe também ao governo prover, né, tal meio para que nós consigamos fazer a nossa higienização, falando da higiene básica, né, da higienização sanitária, como a água bem tratada, o esgoto bem tratado, né, ambientes limpos, mas nós também precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos nos higienizar melhor, assim como também comer uma alimentação saudável, né, comer uma alimentação que nos faça bem. A gente vai falar um pouco daqui a pouco sobre a alimentação também, amém? Mas fica o recado para todos nós. E veja que a Bíblia, ela tem resposta para todas as ocasiões da nossa vida. Veja que, falando sobre higienização e alimentação, a Bíblia nos exorta a fazer higienização e comer bons alimentos, amém? Alimentos que supram a necessidade do nosso corpo e que nos dê energia, mas que não façam com que a nós adoeça pela má alimentação, amém? Deus nos criou perfeitos, irmãos. Deus nos fez completo. E os alimentos que Ele deixou disponível eram alimentos para suprir a necessidade do nosso corpo, amém? A gente devemos sim observar isso na palavra do Senhor, porque tem esse recado para nós também. Glória a Deus, amém? O Novo Testamento mostra que a finalidade era uma questão de saúde pública, né? O Novo Testamento vai mostrar isso. O Antigo Testamento, como eu falei, fala um pouco voltado para a liturgia, mas também para a higienização pessoal, né, e coletiva do público, das pessoas, né? Mas o Novo Testamento vai enfatizar que é uma questão de saúde pública. Amém? Romanos capítulo 4, ou melhor, capítulo 14, versículo 2 e 3 vai nos falar um pouquinho sobre isso. Vamos lá para o livro Carta do Apóstolo Paulo aos Romanos. Capítulo 14, versículo 2 e 3. Que vai dizer o seguinte, porque um crê que de tudo se pode comer, e outro, que é fraco, come legumes. O que come não despreze o que não come, e o que não come não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu, né? Cada um tem um hábito alimentar, né? Não devemos fazer pré-julgamento de quem come algumas coisas e quem come outras. A Bíblia nos orienta que aquele que come, né? Aquele que come de tudo, ou fala que de tudo pode comer, e outro que come legume não pode ser desprezado, né? Tem pessoas que têm hábitos alimentares diferentes. Ele só nos dá uma orientação aqui para que nós se alimentamos bem, para trazer energia para o nosso corpo, né? E para a nossa mente também, né? Porque a alimentação ajuda muito no desenvolvimento, tanto da criança, do adulto, na proteção à saúde. Boas alimentações nos previnem de pegar doenças, melhor dizendo, né? Então devemos observar isso. E em 1 Timóteo também, capítulo 4, versículos do 3 ao 5, vai falar um pouquinho sobre isso, amém? 1 Timóteo, carta do apóstolo Paulo a Timóteo, a sua primeira carta, né? Capítulo 5, ou melhor, capítulo 4, do 3 ao 5, vai nos dizer assim, ó. Proibindo o casamento e ordenando-lhe a obstinência de manjares, que Deus criou para os fiéis. Manjares é a alimentação, né? E para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ação de graças, amém? Porque toda a criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada, né? Isso aqui era uma advertência, né, do apóstolo Paulo, falando para Timóteo da apostasia dos últimos tempos, onde pessoas iam falar e a fazer que não poderia se casar, não poderia comer determinados alimentos, e até a proibição, a única proibição, né, que a Bíblia cita é concernente a comer sangue, porque sangue é a alma, né? É a alma do vivente, ou do animal vivente, e isso é proibido, desde lá dos Levíticos, ele já vem avisando, né? E a Bíblia vai dizer que ele vai requerer esse sangue que alguém beber, mas a carne é liberada, qualquer uma delas,
Não há nenhuma restrição quanto a comer carne. Amém? E aqui muitos, ele falando aqui, que estavam privando os irmãos, né, de comer os manjares, aquilo que Deus abençoa. Por isso que ele diz aqui, ó, porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças. Amém? Sendo recebido com alegria, com ação de graça, fazendo oração. Porque ele vai dizer também, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Todos os manjares, tudo que vier, nós devemos dar graças a Deus e agradecer ao Senhor. E aquilo é uma bênção, amém? Para nossas vidas. Então aqui fica claro que aquilo que Levíticos, que Moisés falou lá no Levítico, falando sobre a purificação, né? A limpeza e também a boa alimentação, tem um reflexo positivo. E aqui em carta do apóstolo Paulo a Timóteo veio só corroborar, veio só confirmar isso, amém? E no Novo Testamento, o Novo Testamento, as curas de Jesus, né? As curas feitas por Jesus chamaram a atenção do povo, né? Se os irmãos for ler todos os evangelhos, os 4 evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João, vai ver que Jesus curou a muitos. Dizem alguns historiadores, né, os mais estudados, que Jesus fez cerca de 36 milagres registrados. Dentre eles, 27 era cura e libertação. E Jesus se preocupava em curar as pessoas, né? Porque a missão principal dele, conforme lá capítulo 53 de Isaías, era vir para salvar, né? Mas não só para isso. Era para salvar e para curar. E o Senhor Jesus, ele tinha compaixão, ele se compadecia da situação daquelas pessoas. E por assim se compadecer, se os irmãos for ler nos evangelhos, muitas vezes Jesus vai falar, e Jesus se compadeceu de fulano, e Jesus se compadeceu daquela multidão, e Jesus se compadeceu daquele paralítico, e Jesus se compadeceu daquele coxo, e assim sucessivamente. O Senhor tinha amor por aquelas almas, e não só para salvar a sua alma e o seu espírito, mas também para curar as suas feridas. Por isso que no capítulo 53, versículo 4 do livro de Isaías vai dizer, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e levou sobre si no madeiro, e pelas suas pisaduras, né? Pelo seu evangelho, pelas suas pisaduras, pelo seu caminhar, fomos sarados, amém? Nele foi imputado todas as enfermidades, moléstias e doenças. E por conta disso nós fomos sarados. Então o Senhor Jesus, ele cura. E as suas curas feitas, como eu falei, ficaram em evidência, a qual o povo chamou a atenção do povo. Vamos ler isso lá em Mateus capítulo 4. Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 4. Né? E versículos... Capítulo 4 do livro de São Mateus. E os versículos 23 ao 25. Acompanhe comigo. Diz o seguinte, ó. E percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e ele os curava. E seguiam uma grande multidão da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e da além do Jordão. Veja que a fama de Jesus correu por todos esses lugares. E as pessoas sabiam tanto que Jesus se compadecia e tinha compaixão das pessoas, que ele levavam, e eles curavam, e libertavam, né? E ele curava-os, e os libertava de todas as suas doenças e moléstias e possessões, e todo o mal que tinha uma pessoa levava para Jesus, Jesus prontamente curava. Isso mostra que o seu evangelho é marcado pela cura divina, né? É marcado, né, pelo poder de Deus que estava com ele. E não salvava só a alma, salvava e curava também, né? Ele fazia a obra completa, porque o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus, ele faz tudo perfeito e completo. E quando ele veio fazer obra completa. Veio apresentar a salvação, né?
veio apresentar o reino de Deus como pessoa, como embaixador, ministro, né, de Deus aqui na terra. Ele veio para anunciar o evangelho da salvação. E o evangelho da salvação é acompanhado e vem acompanhado com curas divinas. Isso fica muito explícito e muito claro nos evangelhos de Mateus. Aconselho a você que lê os 4 evangelhos e você vai ver muitas vezes, a passagem de Jesus aqui pela terra, né, a sua evangelização aqui na terra foi marcada por curas divinas. Isso fica muito evidente nos evangelhos. E observe que quem escreveu não foi que ouviu falar, é sim testemunha ocular. Estava lá juntamente com Jesus quando tudo isso aconteceu, que foram os seus discípulos. Glória a Deus por isso. Amém? Só que essa promessa, meus irmãos, não era só para os tempos de Jesus. Essa promessa se segue nos dias de hoje. A promessa de cura divina continua valendo nos dias atuais. Vamos ler lá no livro de Marcos, para nós compreendermos melhor, capítulo 16 e versículos do 17 ao 20. Marcos, Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo 16 e versículo 17 ao 20. Versículo 17 diz o seguinte: E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido ao céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Amém? É por dias atuais. Depois que o Senhor foi assunto aos céus, começou com os apóstolos, né? Com os 12, que foram levar o evangelho, mas os sinais, os prodígios e as maravilhas se seguiram, né? Então, mostra que não é apenas quando Jesus estava na terra, né? Quando Jesus estava na terra, nós somos a extensão dos milagres. É através de nós, sendo usados e com a autoridade do nome de Jesus, que a cura divina é libertação e salvação. Mas devemos lembrar que o Senhor Jesus é Senhor. E Ele faz quando, como e onde lhe apraz, conforme a sua vontade. Amém? Nós somos apenas canais, né? Para que fique esclarecido que a gente estamos vivendo num contexto de pandemia. Alguém pode até perguntar aí do outro lado da tela ou colocar nos comentários: ah, mas você está dizendo que Jesus ele cura a todos, se a cura é para todos, e por que tem tanta gente morrendo de coronavírus hoje, né? Embora que nós não sabemos compreender os caminhos de Deus, a qual eu vou falar um pouquinho mais na frente, né, que são mais excelentes do que o nosso, devemos sim ter fé que o Senhor pode e quer curar. E devemos também compreender e entender qual é a natureza da enfermidade, a qual eu vou falar um pouquinho mais na frente. Mas o Senhor faz como Ele quer. E Ele conhece e entende o seu caminho, né? Ele sabe por que sobreveio tal enfermidade. Mas em meio a tanta enfermidade e tanto sofrimento, o Senhor continua fazendo milagre. E muitas testemunhas, né? Muitas pessoas vão testemunhar, vão agradecer porque aconteceu um milagre. Algo que o médico não poderia mais fazer e a pessoa foi curada. Isso é um milagre de Deus, amém? Agora, repetindo, é quando Ele quer, da forma que Ele apraz. Devemos sim estar na dispensação da sua vontade, pois Ele quer fazer, né? Agora, quando e como, onde Ele quer, amém? O nosso tópico de número 2 vai falar o seguinte, ó, a cura divina como parte da salvação. A cura divina como parte da salvação. E isso, a gente tem um texto base que se encontra lá no livro de Isaías, né? Capítulo 53, versículo 4 e 5. Vamos ler? Né? Que a cura divina também faz parte da salvação, como diz o nosso tópico de número 2. Livro de Isaías. Capítulo 53. Isaías, capítulo 53, versículos 4 e 5. Que vai dizer assim, ó. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades
e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isso nos mostra que salvação e cura andam juntos. Amém? Glória a Deus por isso. E vamos falar um pouquinho sobre o termo salvação, né? Esse termo, salvação, ele se aplica a diversas ações de Deus no Antigo Testamento. Exemplo, salvar das pragas do Egito, né? Uma forma de salvar, dar livramento. Salvar das guerras, muitas vezes tinha guerra que absolutamente era impossível, falando humanamente, se conseguir vencer uma nação muito mais forte. Ou teve ocasiões que 3 nações vieram de encontro à nação de Israel para os aniquilar. E muitas outras ocasiões. Posso lembrar aqui dos Amonitas, né? E muitos outros. Dos Moabitas. E outros, né? Que atormentaram o povo de Israel. E perseguiram. E muitas batalhas, né? Que se seguiram para destruir o povo de Israel. E muitas vezes Israel era inferior, né? Os povos eram muito grandes, só que Deus dava livramento e os salvava da morte, da aniquilação, pois Deus tinha uma promessa com Israel e tem até hoje. Por isso que em muitas ocasiões que as nações tentam incursar contra Israel para o destruir, e há livramento, né? Amém? Uma forma de salvação do nosso Deus para aquela nação. Deus também deu livramento da escravidão, da fome, né, da peste, e por aí vai, e etc. Livramento da salvação, quer dizer, livramento da escravidão. Um exemplo clássico é o livramento do povo de Israel do Egito. Eles eram escravos por 400 anos, né? E o Senhor o livrou. 430 anos, melhor dizendo, e o Senhor o livrou. Muitas vezes o livrou da fome, quando mandou o maná lá no deserto para o povo. Mandou carne, né, codornices, e muitos livramentos o Senhor deu. Amém? Também deu livramento e dá hoje para nós a salvação da condenação eterna e o livramento do poder do pecado e de sua maldição. E a restituição também do ser humano, a comunhão com Deus. Vamos ver lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 19. Né? Deus nos dá este livramento. 2 Coríntios, capítulo 5, acompanhem conosco, capítulo 5, versículo 19, que diz o seguinte: isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Deus reconciliou o mundo em Cristo. Nós fomos reconciliados com Deus em Cristo Jesus pela sua ação e pela sua morte. Amém? E pela sua ressurreição também. Vamos falar um pouquinho sobre a cura divina, né? É tendência nossa, irmãos, procurar logo os médicos em caso de doença. Isso é natural, irmão, é normal. E isso não é errado. Por mais que algumas pessoas, alguns grupos digam que isso é errado, que não é certo, eu li até um livro que diz que nós procuramos mais os médicos do que o próprio Deus, e nessa parte é verdade, né? E Deus quer que nós busquemos a Ele, mas não nos impede, em momento algum, de procurar os médicos mesmo. Isso não é errado. E o próprio Jesus disse que os doentes precisam de médicos. Bem, vamos ver lá em Mateus capítulo 9, e o versículo 12. Claro, isso ele estava também fazendo uma referência dele próprio, que é o médico dos médicos, né? Vamos acompanhar. Mateus capítulo 9, versículo 12. Mateus capítulo 9, versículo 12, que nos diz o seguinte, ó, versículo 12.
capítulo 9, versículo 12, aqui. Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: não necessitam de médicos os sãos, mas sim os doentes. Amém? Ele estava fazendo a referência ao paralítico de Cafarnaum, né? Ou melhor, a vocação de Mateus. O paralítico de Cafarnaum era um pouquinho antes, né? Quando ele foi perguntado, né? Ele foi perguntado por que como o mestre, porque como o vosso mestre como publicano e pecadores. Aí Jesus usou essa referência dizendo que não tinha vindo ou não precisava de médico os que estavam bons, os que estavam sãos, sarados, mas os doentes. Mas aqui ele nos deixa uma referência para que nós sim procuramos os médicos, né? Isso não há uma proibição quanto a isso. E a gente vê lá no livro de Colossenses, capítulo 4, versículo 14, que um dos apóstolos de Jesus era médico, o próprio Lucas, né? A qual escreveu o livro do Atos dos Apóstolos e o livro dele próprio, né? Com o nome que leva o nome dele. Ele era médico, né? E mostrando e corroborando mais uma vez que a gente sim devemos procurar, né? A medicina, para entendermos qual é o nosso problema, né? Mas convém salientar que, né? Eu até grifei aqui, ó. Temos um recurso seguro para a cura das enfermidades. E que recursos seguros é esse? Vamos ler lá em Marcos, capítulo 6, versículo 13. Marcos. E depois eu vou ler Marcos, capítulo 6, versículo 13, depois Tiago, capítulo 5, versículos 14 e 15. Vou ler logo Marcos 6 e 13, que diz assim, ó. Marcos, capítulo 6, versículo 13, que diz: e expulsavam muitos demônios, e ungiam muitos enfermos com óleo, e os curavam. Amém? Para isso é que temos os presbíteros, né? É uma ordenança, né, do Senhor. Para que os que estão enfermos, chame os presbíteros. É isso que eu vou ler agora. Tiago, capítulo 5, versículo 14, que diz o seguinte, o 14 e 15. O 14 diz assim, ó: está alguém entre vós doentes? O doente, chama os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E, se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. A unção, né, o ungir pelos presbíteros, não só cura, mas também perdoa pecado. Pode ver, no nome de Jesus, é claro, né? Porque é só no nome dele o perdão de pecados. Amém? Então nós temos um recurso eficaz, né? Devemos chamar o presbítero com a oração da fé. E no nome de Jesus o doente será salvo e levantará. E será curado. Amém? Glória a Deus. A salvação e cura. Como eu falei lá anteriormente, a obra de Jesus é completa, do nosso Senhor é completa. A expiação no Calvário resulta na nossa redenção e alcança também a cura do corpo, né? Como eu falei lá em Isaías 53 e 4, mas eu vou ler em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24, que vai corroborar com isso que eu estou falando também. Amém? 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24, que vai nos dizer assim, ó: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados, sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. E pelas suas feridas fostes sarados. Amém? Isso é uma ordenança do Senhor. Naquele acontecimento da morte do Senhor no madeiro, veio uma bênção dupla, salvação e cura divina. Nós devemos tomar posse. Glória a Deus por isso. Lembrando que a cura espiritual vem primeiro, ou precede a cura divina. Amém? E a gente vai ver isso lá no livro de Salmos, que é o nosso texto áureo, né? Salmos, Salmos de número 113, versículo 3, que diz assim, ó: e é ele que perdoa todas as vossas iniquidades, ou as tuas iniquidades, e sara todas as tuas enfermidades. Então, primeiro vem o perdão do pecado, das iniquidades, e depois vem, consequentemente, a cura das enfermidades. Amém?
é bênção dupla, como eu falei. O nosso terceiro tópico vai nos falar o seguinte, ó, a cura divina e os desafios atuais. E que desafios é esse, meus irmãos? São muitos, os desafios atuais são diversos. Saber sobre a natureza da enfermidade, né? Nós devemos ter esse discernimento, pedir ao Senhor que nos dê o espírito de discernimento para saber qual é a natureza dessa enfermidade. É física? É espiritual? Né? É por conta do pecado? É natural? Qual é a natureza? E o Espírito Santo nos dá esse discernimento, amém? E também temos o discernimento sobre a vontade de Deus, né? Será que Deus quer? Será que Deus não quer? Só o Espírito Santo, com o dom de discernimento, vai saber nos dar essa resposta, amém? Glória a Deus. Né? Porque Deus quer curar. Agora, quando, onde, como Ele quer, onde o convém, amém? A gente devemos saber discernir isso também. Glória a Deus. As doenças. As enfermidades são uma das causas de maior sofrimento ao ser humano. E é verdade, né? É uma das maiores causas. É onde causa mais sofrimento, são as doenças. Elas são consequências diretas ou indiretas do pecado. Amém? Mas isso não significa que todos os enfermos estejam em pecado. Amém? Isso não significa que todas as enfermidades é pecado, amém, irmão? Devemos saber discernir isso. Tem enfermidade que é por conta do pecado, é assim. Mas tem enfermidade é por conta de uma má alimentação, é por conta de um mau hábito, né? É doença por conta da idade, doença natural. É esse discernimento que nós devemos e pedimos ao Senhor para que Ele nos dê no momento de fazermos uma avaliação, amém? E realmente é um desafio a gente saber qual a natureza, né? Qual a natureza da enfermidade. Glória a Deus. Vamos ler lá em João, capítulo 9, versículo 2 e 3. Já estou encerrando já, irmão. Estou no finalzinho já, amém? João, capítulo 19, versículos... Ou melhor, João, capítulo 9, versículo 2 e 3. Que diz assim, ó. Jesus respondeu, nem ele pecou, nem seus pais pecou, mas foi assim para que se manifestasse nele as obras de Deus. Amém? E o versículo 2, vou ler 2 e 3, eu li o 3, vou ler o 2, vou ler em sequência que é melhor. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo, Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestasse nele as obras de Deus. Amém? Tinha um cego de nascença, não estava em pecado, era uma cegueira natural, né? Desde a sua nascença. E aí, o seu discípulo indagou Jesus sobre quem havia pecado, e Jesus respondeu, não, nem ele, nem seus pais, mas para que se cumprisse a obra do Senhor na vida dele, se cumpriu, né? E ele foi curado da cegueira. Mas há também enfermidades, essa é uma enfermidade natural, mas há também enfermidade que são consequências diretas do pecado. Devemos ficar atentos, né? Vamos ler lá no capítulo 5, versículo 14 do livro de João, a qual estou lendo aqui, né? Eu vi ler 9, 2 e 3, a enfermidade natural, e vamos ler agora João capítulo 5, versículo 14, que é a enfermidade por consequência do pecado. Que vai dizer o seguinte, ó, depois Jesus o encontrou no templo e disse, eis que já estás são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Amém? Aqui mostra que o pecado daquele homem, do paralítico do tanque de Betesda, né? É aqui a qual a referência se faz. Aquela enfermidade era por conta do pecado. Por isso que Jesus disse, estáis sãos, mas toma cuidado, né? Não cometa mais pecado, né? Para que não sobrevenha
mas que não te sobrevenha uma coisa ainda pior, né? Amém? E aqui, ó, as enfermidades dos crentes. Grandes homens de Deus não conseguiram se livrar das doenças, né? Paulo era um deles. Eu não vou ler, mas se os irmãos quiserem acompanhar, está lá no 2 Coríntios 12, do 7 ao 10. E Gálatas, capítulo 4, versículo do 13 ao 15. Que vai dizer que Paulo tinha um espinho na carne, e essa enfermidade o enfraquecia, e o atormentou, o levou sobre todo o seu ministério, né? Muitas vezes ele estava muito fraco, muito debilitado, mas igual ele fazia a obra que o Senhor o ordenara. Amém? Mas grandes homens de Deus tinham, né, enfermidades. Timóteo também. Se for ler lá no livro de primeira carta de Paulo aos Timóteos, capítulo 5, versículo 23, Paulo vai aconselhar a Timóteo a tomar não só água, mas a água com um pouco de vinho, por conta que ele tinha problemas estomacais. E isso lhe causara enfermidades, né? Doenças, dores, sofrimento. E olha que a gente estamos falando de grandes homens, que onde chegava curava muitos. Mas mesmo assim esses homens tinham grandes enfermidades. Também Paulo deixou Trófilo doente em Mileto. Os irmãos podem acompanhar em 2 Timóteo capítulo 2, ou melhor, capítulo 4, versículo 20. Né? Como falei há pouco, Paulo era homem que onde chegava curava enfermos, né? Expulsava demônios. Tinha um grande poder e autoridade do nome de Jesus. Mas igual tinha enfermidade, o seu discípulo e aluno, Timóteo, também tinha uma enfermidade. Trófilo, ele também deixou enfermo, né? Para você ver que esse é um desafio fora da nossa compreensão, da compreensão humana. Deus conhece e entende o seu caminho e sabe o seu lugar, né? Jó, capítulo 28, versículo 23, vai fazer essa afirmativa. Ele conhece e entende o seu caminho e sabe o seu lugar. Ele sabe o porquê de não ter curado esses homens. E também sabe o porquê ele não curou muitos que se foram, muitos até do nosso meio. Ele entende, ele sabe. Eu não consigo compreender, eu sou limitado para isso. E em vez de eu murmurar, eu devo agradecer ao meu Deus, agradecer ao Senhor e glorificar o seu nome e ter fé, como tem lá no livro de Hebreus, né? Carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. É ter fé, é o nosso fundamento, é crer que o Senhor pode fazer conforme Ele quer. Né? E se Ele não fizer, fará uma coisa mais excelente, será nos encontrar pessoalmente com Ele. Glória a Deus. E para finalizar, né, nós não devemos confundir doença com possessão maligna. E aqui vai um alerta para muitos dos nossos irmãos. Isso no nosso meio, infelizmente, é muito comum. Confundir alguém que tem alguma doença com demônios, né, com possessão. E muitas vezes tu vai expulsar o que não está lá, né? Então, fica complicado. E isso entristece os nossos irmãos. Porque muitas vezes o irmão está acometido de uma enfermidade. E por falta de discernimento, muitos vão lá e vão dizer e querer expulsar um demônio que não está na pessoa. A pessoa está enferma. Muitas vezes a enfermidade é até natural. Devemos tomar cuidado. É dever nosso, sim, usar a autoridade do nome de Jesus para aliviar o sofrimento humano. Amém? É dever nosso. Jesus nos exortou, como eu falei aqui, né? No livro de Mateus, lá no capítulo 28, a partir do versículo 19, vai dizer: Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, e quem não crê já está condenado. Né? Em Marcos, a qual eu li lá no final lá do seu capítulo, no seu último capítulo, já lá no final do seu versículo, vai dizer que e curarão, né, e pôr as mãos, serão expulsos demônios, serão curados as enfermidades, né? As pessoas serão libertas. Então essa autoridade nós devemos usar no nome de Jesus. Amém? E aqui, ó, quero dizer que Jesus tem saúde para todos os enfermos, mas, como eu falei lá no começo, nem sempre compreendemos o plano de Deus para cada pessoa. Amém? Devemos pedir discernimento, como também eu havia falado, ao Espírito Santo para avaliar se aquela enfermidade é possessão maligna ou uma questão médica, para não expulsar demônio onde não há, como eu falei, né? E infelizmente isso tem acontecido com frequência nos nossos meios. No nosso meio, devemos pedir sabedoria ao nosso Deus, amém?
devemos entender que Jesus é Senhor, né? E não servo. Ele cura como quer e onde quer, de acordo com sua vontade. A vontade está em Deus e não em nós. Nós somos apenas canais. Devemos também compreender isso. E eu quero concluir aqui com uma frase que diz assim, ó: o Senhor Jesus tem salvação e cura para todas as pessoas, mas é no momento que Ele quer e desejar, pois Ele é Senhor. Amém? Dizendo isso, eu quero agradecer a você que ficou até o final conosco. Que Deus possa abençoar o teu dia, que Deus possa abençoar a tua semana. Amém? E você que ainda não aceitou esse Jesus que salva e cura, eis a oportunidade agora. Fecha teus olhos e ora comigo para que o Senhor Jesus te salve e também te cura, amém? Vamos fazer uma oração breve de agradecimento ao nosso Deus por essa aula maravilhosa, amém? Fecha teus olhos comigo. Senhor Jesus, queremos te agradecer, Pai, pela enorme oportunidade de falar sobre os teus feitos, sobre a tua salvação e também sobre as curas divinas a qual fizeste e libertaste e salvaste e curaste a muitos, Senhor. Quero te agradecer, Senhor, mais uma vez pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de falar um pouquinho mais sobre a tua vinda aqui na terra, a tua passagem, a qual tu vieste apresentar o reino de Deus e como ministro, mensageiro do próprio Deus para anunciar a salvação, a qual tinha sido prometido, Senhor, desde muitos anos antes, muitos séculos antes, Senhor. Já havia falado aos profetas. E na plenitude dos tempos tu vieste e fizeste grandes milagres, prodígios e maravilhas. E não mudaste, tu és o mesmo. Peço-te, Senhor, que o Senhor venha entrar com salvação na vida dessas pessoas que estão me ouvindo e que irão me ouvir através desse canal, Senhor, de comunicação e de evangelização. Que o Senhor possa abençoar o dia e a semana de cada um. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dizendo assim, eu concluo e mais uma vez quero agradecer a você que ficou conosco. E se Jesus não voltar, no próximo domingo teremos mais uma aula abençoada para a glória de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém e amém.